hoje nós vamos começar uma série de ministrações, onde nós vamos estar falando sobre muros, baseado no livro de Neemias. Neemias é um livro que fala muito ao meu coração. E nós vamos voltar em vários capítulos. Hoje nós vamos introduzir e nós vamos estar falando sobre as brechas que nós precisamos reparar nesses muros. Então você vai abrir comigo em Neemias 4. Nós vamos ler apenas 2 versículos hoje. Os versículos 19 e o versículo 20. Para todos que estão em casa, adorando a Deus conosco hoje, recebendo, sendo ministrados, sendo fortalecidos. Eu não interagi hoje aí nas redes na hora do culto, porque o meu celular ele está servindo de suporte hoje para a gravação. Então eu sei que tem pessoas aí no YouTube, no Face interagindo conosco. Para vocês, o meu beijo, o meu amor. Compartilhe essa palavra com alguém hoje, porque eu sei que ela vai impactar o nosso coração. E em breve, isso tudo vai passar. E nós vamos poder estar com a igreja cheia de novo, reunidos, adorando e louvando ao Senhor. Amém? Vocês abriram aí Neemias 4, 19 e 20? Paulinho, Tânia estão ali atrás. Saudade. Douglas está ali. Diz assim: E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Guarde essa frase: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar de onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntarei conosco. O nosso Deus pelejará por nós. O nosso Deus pelejará por nós. Queridos, nós temos vivido um tempo de tanta desolação, um tempo de tanta destruição. Mas eu sei que nesse tempo, Deus quer levantar Neemias nessa geração. No tempo de crise, num tempo de destruição, num tempo de luto, no tempo de morte, Deus quer levantar Neemias que se disponham a reconstruir os muros da nossa casa, da nossa cidade e da nossa nação. E explicando um pouquinho o contexto histórico, porque a gente pegou aqui esses 2 versículos, e eu recomendo você começar a ler o livro de Neemias em casa. É um livro que nos ensina muito sobre estratégia, sobre administração, sobre perseverança, sobre unção, sobre fé, sobre intercessão. Mas falando um pouquinho do contexto histórico, esse período aonde Neemias se encontra é um período pós-exílio da Babilônia, aonde o povo foi autorizado pelo rei Ciro a regressar para Jerusalém. E a missão deles, o alvo principal que eles tinham, era reconstruir a cidade santa, reconstruir a sua cidade natal, que estava desolada, reconstruir o templo. Isso aconteceu mais ou menos 538 a.C. E a partir dessa autorização desse rei Ciro, os judeus começaram a voltar. Alguns decidiram ficar lá, mas outros pegaram essas famílias e começaram esse período de regressar, para recomeçar para sua terra natal. Mas no meio desse regresso, eles começaram a encontrar muitos opositores, muitos inimigos, muitas dificuldades que se levantaram para interromper essa reconstrução. E aí a obra do templo parou e só pôde ser retomada um tempo depois, muito tempo depois. E um outro rei vem, o rei Dario, e ele começa então a autorizar essa reconstrução do templo, e aí o templo ficou pronto. Mas os muros não estavam prontos, de sorte que o povo estava à mercê
dos ataques dos inimigos. Por quê? O que iria trazer a proteção contra os inimigos, o que iria trazer a proteção contra aqueles que queriam destruir de novo a cidade, seria a reconstrução do templo. 50 anos se passam e os muros não são reconstruídos. E o povo continua à mercê dos ataques. O povo continua à mercê da morte. O povo continua indefeso. E aí vem um outro rei chamado Artaxerxes, que viaja para Jerusalém com uma nova caravana de judeus. Só que nessa caravana, e aí começa a entrar a história de Neemias, existia um decreto nas suas mãos. Um decreto que autorizava o povo a começar a organizar a sua vida novamente. Autorizava o povo para que eles pudessem declarar o Deus que eles serviam. Durante esse tempo, 13 anos depois, Neemias, aqui como copeiro do rei Artaxerxes, começa a se sentir incomodado ao olhar o seu povo e ver que o povo estava à mercê, porque os muros não haviam sido construídos. Então ele pede ao seu rei que o libere, para que ele possa se juntar a seu povo. Então começar o processo de reconstrução desses muros. Todas as vezes que alguém se levanta para começar um processo de reconstrução, para começar um processo de união do povo, para começar um processo de conscientização, creia, opositores irão se levantar. E não foi diferente com Neemias. Neemias então vem, quando a gente começa a ler os capítulos 1, 2 e 3 de Neemias, e ele, após receber uma visita de um primo que vem falar como o povo estava sofrendo, como o povo estava triste, ele toma para si essa missão e ele assume a missão de devolver a dignidade para o seu povo, através da reconstrução do muro, porque todas as portas estavam queimadas. A visão que ele tinha, o quadro que Neemias tinha, não era uma visão boa. Todas as chances estavam contra ele. Todas as perspectivas estavam contra ele. Eram muitos inimigos. Se ele olhasse pelos olhos natural, seria impossível vencer aquele templo. Seria impossível vencer aqueles inimigos. Mas Neemias, debaixo de um decreto do rei, ele viaja para que a missão de recomeço do seu povo começasse. Eu quero dizer algo para vocês. Nesse tempo que nós temos passado tanta desolação, tantas notícias que a gente não sabe para onde vir. Um dia CPF para, outro dia CPF ímpar, um dia reúne, outro dia não reúne. Deus liberou um decreto sobre a nossa vida. Sabe qual é o decreto que vale sobre nós? É o decreto que Deus liberou sobre nós. Um decreto de esperança, um decreto de vida, um decreto de reconstrução. E assim como Neemias, eu não sei você, mas eu peguei esse decreto aqui. E eu quero fazer parte desse povo que vai reconstruir novamente os muros da nossa cidade, os muros da nossa nação, que hoje se encontram tão destruídos. Por tristeza, por apatia, por luto, por dor. Queridos, Deus falou no meu coração. É tempo de reconstruirmos os muros. É tempo de não deixar que a dor, que a desesperança, que as oposições, que os ataques venham ser maior do que o decreto de Deus na nossa vida. Nós servimos a um Deus que é o dono da vida. Nós servimos a um Deus que tem as estratégias corretas. Nós servimos a um Deus que conhece o coração de todos os homens. E Neemias vem como essa figura. Ontem nós estávamos aqui orando alguns.
E eu me lembro que o Sérgio até comentou assim: nossa, pastora, você vai pregar sobre Neemias? Eu falei: Neemias assumiu essa missão sozinho, né? Ele não tinha ninguém para contar, só depois que ele convocou o povo. E às vezes a gente fica esperando alguém com quem a gente possa contar, não é assim? Eu estou sozinho, eu não tenho ninguém com quem contar. Você olha para o lado, muitas vezes nesse tempo de isolamento, muitos em casa, muitos, né, sem poder sair, muitos com medo, e olha assim: quem sou eu para fazer alguma coisa? Quem sou eu para fazer diferença nessa cidade? Quem sou eu para fazer diferença na minha casa? Olha para mim, eu estou sozinho. Eu sozinho não tenho força, eu sozinho não consigo. Neemias não olhou as dificuldades, ele olhou o decreto que ele tinha, e ele disse: eu vou começar e eu vou reunir esse povo. E para quem lê depois todo o capítulo, todo o livro de Neemias, você vai ver que ele conseguiu cumprir a sua missão. Mas na palavra de Deus, nós vemos ao longo da Bíblia muitos textos falando sobre muros, falando sobre muitas lições. E essas lições nós vamos começar a trazer agora nesse tempo, para nos ajudar a ver onde nós estamos e como nós enfrentamos os muros que vêm sobre a nossa vida. Hoje à tarde eu estava meditando nessa palavra e me lembrou uma música muito antiga, muito antiga. Não sei se Sérgio vai lembrar, eu acho que era do Rebanhão, que perguntava assim: de que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você está? De que lado você quer ficar? Eu fiquei com isso na minha cabeça. Sabe quando parece que tem uma voz? E eu comecei a pensar assim: meu Deus, o que é isso? Que lado é esse? E o Espírito Santo falou assim para mim: você não vai falar sobre muros? Os muros, eles separam dois lados. Pergunta para eles: de que lado eles estão? E eu falei assim: como assim? Você está do lado daqueles que vão se juntar para reconstruir esse templo? Ou você está do outro lado daqueles que vão ser os opositores da obra? Daqueles que vão dizer: não tem mais jeito, não dá para fazer, está tudo destruído. Daqueles que vão atrapalhar. Em cima do muro não é posição nenhuma para ficar. Em cima do muro não dá para ficar. Mas hoje Deus nos chama a uma decisão. De que lado você vai ficar? Porque quero te dizer uma coisa: se você não for ficar do lado de quem vai construir um muro, você se torna um inimigo de quem quer construir. E se Deus quer construir esse muro e você não participar disso, você se torna inimigo da obra, inimigo de Deus. Nossa, como isso é forte! Como isso mexeu comigo essa tarde. Como isso mexeu comigo essa tarde, porque eu comecei a pensar que muitas vezes não fazer nada já é uma posição. Se você está aí sentado na sua casa, ou sentado aqui, e não tem feito nada, você já está posicionado. Mas hoje você pode mudar de lado. Hoje você pode se juntar ao lado de homens e mulheres que querem fazer alguma coisa. De homens e mulheres que querem dizer: eu vou ajudar. Nem que seja com um grão de areia, nem que seja com uma pedrinha, nem que seja com uma pá, nem que seja 10 minutos por dia. Eu vou me juntar a esse exército do povo de Deus para construir os muros em volta da minha cidade. E não deixar mais que o espírito de intimidação,
O espírito oculto que tem agido sobre as vidas impeçam as pessoas através do medo de se levantarem novamente, através da dor, através da perda, a acreditarem que é possível viver uma vida melhor. É muito fácil ficar sentado em casa, vendo as notícias acontecerem, sem nos posicionarmos diante de Deus. É muito cômodo para a gente entrar debaixo dessa nuvem de medo, dessa nuvem de encolhimento, de isolamento, e dizer assim: eu não posso fazer nada, está aquém das minhas possibilidades. Nós não somos agentes de barreira sanitária que vem medir se você carrega doença. Você é agente de saúde, porque em você repousa o Espírito de Deus. O agente de saúde e de cura está aí sobre a sua vida, está aí aonde você está. De que lado você está? De que lado você está? Muitas vezes, quando nós ouvimos a palavra muro, duas coisas vêm à nossa mente. Muro fala de proteção, de segurança, de abrigo. Muro muitas vezes limita algo que nos pertence, ou a limitação que nos leva a pensar em prisão. Problemas que nós não encontramos nenhuma solução. Esse tempo de isolamento, ele pode trazer para nós essas duas sensações. Alguns se sentem protegidos ao ficar nas suas casas, debaixo dessa segurança, e outros se sentem presos. E hoje nós queremos entender qual o papel desse muro, desses muros, na construção da humanidade daqui para frente. Nós estamos vivendo momentos decisivos para o futuro, não só da nossa cidade, não só da nossa nação, mas para o futuro da nossa humanidade. E nós não podemos ser agentes passivos, agentes que vão conforme a banda passar, mas nós precisamos ser agentes ativos e entender qual o meu papel nessa construção, qual o meu papel nesse recomeço. O capítulo 3 de Neemias, ele vai tratar de estratégias que Neemias precisou tomar, porque quando ele decidiu reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, ele começou a enfrentar dificuldades, ele começou a enfrentar chacota, ele começou a enfrentar opositores, ele começou a enfrentar mentiras, muita mentira sendo veiculada. Isso te diz algo nesse tempo? E aí o que ele fez? Pensando em cobrir as áreas para que os muros ficassem protegidos, ele vai e começa a designar homens e mulheres para vários postos diferentes. E ele começou a colocar o povo em turnos, começou a espalhar o povo em vários lugares, há várias frentes que precisavam olhar para que a oposição não entrasse. Só que quando a gente entra no capítulo 4, a gente começa a ver que quando o povo começa a se espalhar para atingir tantas necessidades que tinham, algo começa a acontecer com esse povo. E aí a gente entra no capítulo 4, onde nós vamos falar 3 pontos só hoje, para a gente começar
a esmiuçar o que Deus vai tratar conosco nesse tempo. A primeira coisa, no versículo 19, é que Neemias, ele traz a consciência para aquele povo de algo muito importante. Ele começa dizendo assim: grande e extensa é essa obra. Olha lá no versículo 19. Grande e extensa é essa obra. Sabe o que Neemias diz? Vocês precisam ter paciência, porque o nosso caminho é longo. Nós temos um grande caminho a percorrer até vencer os opositores, até que esses muros sejam reconstruídos nesse tempo. A nossa geração de fast food, a nossa geração de tudo muito rápido, a nossa geração de internet nos faz perder a nossa paciência, o saber esperar, o saber entender o processo e o modus operandi de Deus. As pessoas, a gente olha, a gente fala assim: já tem um ano que nós vivemos esse vírus que tem nos tirado de tantas coisas, e a gente fala assim: eu não aguento mais. Não é assim que a gente se sente? Eu me coloco nesse grupo que fala isso. Eu não aguento mais, eu quero andar sem máscara, eu quero poder ir em tudo quanto é lugar normal, eu quero poder fazer todas as coisas, eu não aguento mais. Sabe por quê? Nós não temos estrutura emocional. O povo ficou 40 anos rodando no deserto para entrar na terra prometida. Você está 1 ano passando pelo vírus, já está querendo desistir de tudo. Você está 1 ano vivendo um tempo de isolamento, um tempo de restrição, e já está fraco, já está derrotado, já está longe de Deus, já não consegue vir à igreja quando pode vir. 1 ano já te tirou do centro. Grande e extenso é o caminho. Existe um tempo para reconstruir as coisas. Não é o meu tempo cronológico, não é atropelando as coisas, mas é assumindo a posição de que lado você vai estar do muro, o seu papel na reconstrução desse muro. Ninguém constrói um edifício em 1 mês, porque primeiro tem que começar lá embaixo, né? Aonde ninguém vê. Para se construir um edifício que não caia, você tem que tratar primeiro no profundo. Você tem que tratar primeiro escavando a terra e colocando lá um fundamento que nós, quando vemos o prédio pronto, nós sabemos o que está por baixo. Sabe por que os nossos muros foram destruídos? Porque a base estava fraca. A base estava fraca. A base não foi construída debaixo das orientações do grande arquiteto. E muitas vezes a gente desmorona porque a nossa base está fraca. Os nossos muros caem porque aquilo que é necessário para que ele permaneça de pé não foi colocado da maneira correta. Sabe, queridos, cada um de nós temos um papel nesse tempo. Não só sou eu, não é o Dan, não é o Sérgio, não, você tem um papel nessa missão. Existe um processo individual de Deus. Há uns 13 meses atrás eu preguei sobre processo e propósito. Mas eu quero dizer para você, o processo individual de Deus comigo e com você não terminou. Sabe por que eu sei que não terminou? Porque esse tempo não passou. Existe um processo individual. Existe um processo como família.
Existe um processo como sociedade. A nossa sociedade precisa ser restaurada. A nossa sociedade precisa ser curada. A nossa política precisa ser curada. O nosso governo precisa ser curado. Nós estamos doentes em todos os pilares da sociedade. Esses muros precisam ser construídos em todas as áreas, dentro de casa, fora de casa, nos relacionamentos. Mas primeiro começa aqui, ó. Aqui dentro. Esse caminho que nós começamos a traçar juntos como humanidade, trata cada um de forma individual. Porque eu vou dizer para vocês, o coração do homem está perdido, perverso, corrompido, cheio de vaidades, cheio de motivações erradas, buscando seus próprios interesses. As nossas atitudes só têm denunciado aquilo que estava aqui dentro, ó, trancado, que muita gente não tinha coragem de falar, de fazer. Mas que esse tempo tem vindo à tona, porque é impossível manter o que está aqui dentro por muito tempo. É só ver a crise que eu denuncio de que lado eu estou. A crise vai denunciar de que lado você está. Temos muito para fazer, queridos. Muito para fazer. Não é trancado dentro de casa que nós vamos fazer alguma coisa. Temos que nos movimentar. É tempo de nos movimentar. Faça algo. Saia da paralisia. Saia do comodismo. Saia desse lugar onde você entrou do outro lado do muro, só esperando que outros façam. Você precisa fazer algo. A segunda coisa, depois que Neemias chama o povo à consciência: ei, tem muita coisa para fazer. Ei, tem muita família precisando de amor. Ei, tem muita gente precisando de cuidado. Ei, saia daí e venha buscar o Senhor. Ei, larga esse espírito de medo e venha exercer a fé e a confiança. Ei, se mova. Ele diz uma outra coisa no versículo 19 ainda: estamos apartados do muro. Estamos apartados do muro. Sabe o que significa a palavra apartados? Várias coisas que denunciam que eu e você estamos vivendo agora. Apartados é posto à parte, separados. Aqui nós estamos separados, não podemos nem sentar juntos uns dos outros. Nossas cadeiras ainda tem uma fita assim, para quem não está aqui, para que ninguém possa sentar perto um do outro. O povo foi colocado à parte. As famílias foram colocadas à parte. Existem famílias que até dentro de casa precisam ser colocadas à parte. Um dormindo no quarto, outro dormindo no outro. Não contamina toalha, não contamina comida, não fala, é máscara. Uma nuvem de divisão que começa dentro de casa. Apartado é a qualidade daquele que está afastado. Quantos nesse tempo estão afastados do muro? Afastados do propósito de Deus, afastados da comunhão de Deus, não conseguem mais sentir a presença de Deus, não conseguem mais ter vontade de buscar o Senhor, afastados do propósito original. Apartado quer dizer desapegado. O valor das pessoas,
O valor do amor, o valor do abraço, o valor do carinho, o valor do se importar. As pessoas estão ficando desapegadas umas das outras. Não se importam. Longe do muro, a gente fica desapegado. Longe do muro, a gente não se importa com o que o outro está vivendo. Longe do muro, a gente fica distante. É outra qualidade, outro sinônimo para apartado, distante. Quantas pessoas têm meses que você nem faz contato, ou que nem fazem contato com você? Porque você vai ficando distante. E a gente fala assim: eu não tenho tempo, mas no isolamento a gente tem tempo para tanta coisa. Tem gente botando série em dia que eu nunca vi. Mas a gente se torna apático. Longe do muro a gente fica distante. Sabe um outro sinônimo de apartado? Desviado. E eu abro um parênteses aqui. Desviado é aquele que se desviou do caminho pelo qual deveria andar. E quem se afasta do muro entra por outro caminho. Vai por um caminho contrário à direção de Deus. Porque desviado quer dizer quem mudou de direção ou se desviou do caminho. Outra definição de apartado: que não faz parte da estrutura principal. Lembra que eu falei com vocês? Quem não está do lado do muro se torna inimigo de Deus. Porque qual é a estrutura principal? Qual é o nosso fundamento? Quem é a nossa rocha? Nós declaramos vários louvores aqui que falam sobre isso. Quem está apartado está distante da estrutura principal. Deixa eu te dizer uma coisa: o único que pode nos dar estrutura para recomeçar, para reconstruir, se chama Jesus Cristo de Nazaré. O único que pode nos dar essa estrutura. Ninguém mais pode. Tem que estar perto do muro para isso. Quem está apartado fala de uma ação de desunir. Quem não está comigo, espalha. Se eu fico longe dessa obra de reconstrução, eu estou desconectado, eu estou desunido, eu estou separado. Apartado significa isolado, que se encontra solitário e que optou por viver em solidão. Se eu estou longe do muro, eu estou decidindo que eu quero viver só. E ninguém foi criado para viver só, porque o propósito original de Deus para o homem foi para que ele vivesse em família, em relacionamento. E a última definição de apartado: longínquo, que fica muito longe de qualquer coisa, lugar ou pessoa. E todas as definições que eu trouxe aqui retratam o que esse tempo tem tentado fazer comigo e com você. Ficarmos longe dos muros de Deus, ficarmos longe do nosso fundamento, ficarmos longe da nossa proteção, ficarmos longe da nossa segurança. Sabe, queridos, naquela época Neemias entendeu que a estratégia que foi liberada para que os muros não fossem construídos foi a distração, a desunião e o isolamento. Distração, desunião
e isolamento. As mesmas estratégias estão sendo usadas hoje. Para que os muros da casa de Deus não sejam construídos. As pessoas estão distraídas com seus próprios medos dentro da sua casa. Estão tão apegadas às notícias que recebem que estão distraídas do principal. Distraídas daquele que tem o Wi-Fi ligado, o melhor de todos. Distraídas do que é essência. Distraídas do que é primordial. Estão desunidas. Estão com medo. Estão isoladas. Porque estão afastadas do muro. E Neemias aqui nesse versículo ele diz assim: ei, pode voltar todo mundo. Vocês estão muito distantes. É tempo de voltar. É tempo de se ajuntar. É tempo de dizer: não podemos ficar isolados, porque a posição que vocês tomaram, achando que era uma posição de segurança, achando que era uma posição para vencer os inimigos, achando que era uma posição para não deixar que os inimigos entrassem, na verdade, foi uma mentira, um engano e uma distração. E ele falou assim: divididos nós somos fracos. Presta atenção, igreja. Divididos nós somos fracos. Isolado, você perde a sua força. Longe uns dos outros, nós não vamos avançar. A estratégia não é o isolamento das ações. Nós precisamos agir. E aí, terceiro e último para eu encerrar. Se Maurício já quiser ir subindo. Ele traz uma direção ao povo. Versículo 20. Ouça o som da buzina. Ouça o som da trombeta. Ouça o som do chofar. O chofar era um instrumento usado na época do povo de Israel. E todas as vezes que esse chofar ele era entoado, ele era um chifre de carneiro. Todas as vezes que alguém tocava, ele significava algo no mundo espiritual. Ele significava uma sinalização. E esse chofar, essa buzina que Neemias começa a falar aqui, ele está falando de um alarme. Ele está falando de um sinal. Ele está dizendo que algo iria acontecer. Ele está sinalizando que algo iria acontecer. E ele diz assim: quando vocês ouvirem o som desse chofar. E o povo judeu sabia que o som do chofar representava a voz de Deus. E ele disse: olha só, vem, todo mundo, volta da onde você está, dá meia volta e vem aqui se reunir, vem aqui para perto do muro, porque agora é tempo de marchar. E o som da buzina que Neemias começa a chamar é o som de guerra, o som do teruá, que é toques finos e curtos convocando o povo e dizendo assim: vem pra guerra, sai do lado da posição que você está, assume a nova posição, porque eu, o Senhor, estou falando, estou com você nessa guerra. Esse som que Neemias chama o povo para ouvir, ele diz assim: ao ouvir esse som, ao ouvir esse toque, saiba que no mundo espiritual
vocês vão ouvir esse som, vão se ajuntar e vão saber que o Deus de vocês é que está na frente dessa guerra, dessa peleja. Você já viu Deus perder alguma guerra? Eu já perdi muitas, mas Deus não.